Bom dia, gente. Aqui é Eduardo Carvalho. Eu estou montando um círculo do livro, né? Esse círculo do livro é composto de alguns livros que a gente vai ler em grupo e vamos ter várias experiências, né, interessantes no mesmo. Eu acho que vale a pena participar, né? Para dar uma ambientada no que vai acontecer, eu vou fazer umas manhãs do conhecimento, onde a gente vai fazer algumas discussões, né? A primeira discussão de hoje, né, vai ser a peça de Sófocles, Édipo Rei. Édipo quando rei, né? Essa peça é uma peça grega, né, e você pode achar, mas é viável falar sobre uma coisa tão antiga, né? Então, eu gostaria de lembrar de vocês que existe um autor chamado Martin Josh. Ele escreveu uma coleção de livros que deu origem à série Game of Thrones, que fez sucesso mundial e deu a ele dinheiro mais do que ele pode gastar em toda a sua vida. Então, se existe essa necessidade, né, no público de conhecer essas tragédias gregas que o George Martin plagiou completamente, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Existe uma peça chamada Agamenon, né? E nessa peça Agamenon, o que acontece? O rei, né? Tem a rainha e uma filha virgem, né? Ele se apaixona por uma feiticeira. E quando eles vão para a guerra de Troia, né? A feiticeira, que era amante dele, diz: para você vencer essa batalha, você vai ter que fazer um sacrifício. Você vai ter que queimar viva a sua filha, né? E o rei fez isso. E se você seguir a série Game of Thrones, você vai ver exatamente essa história, exatamente como está na peça grega, né? Agamenon. Agamenon também foi a base do romance Duna, outro romance, né, que faz muito sucesso no cinema, etc. E tal, que tem uma base psicológica muito forte. A gente vai analisar todas essas coisas durante o nosso círculo do livro para ampliar o conhecimento, o que o público se interessa, o que a gente pode fazer para nos tornar mais aprazíveis à realidade do mundo à nossa volta, né? Então, a gente vai começar hoje a fazer uma experiência que é sobre Édipo Rei, né? O que acontecia na Grécia Antiga? As pessoas iam no teatro e depois elas se reuniam para fazer um bota fora, né? Para fazer um weekend, ou seja, ir no barzinho, tomar uma coisa, comer uns aperitivos, beber alguma coisa e conversar. A conversa era basicamente conhecida como o simpósio, né? Então o pessoal comia, bebia, né, soltar a língua, e depois cada um, em sua vez, falava de alguma coisa relacionada com a peça. Escolhia-se um tema, né, que foi tratado na peça, e cada um falava abertamente sobre isso. Não se podia interromper a pessoa, não se podia criticar a pessoa, não podia se fazer observações sobre o que a pessoa disse. Havia então uma experiência democrática, de democracia, né? Essa experiência é indispensável para você entender o que é a democracia na realidade, o que é o mundo que nós vivemos, qual a diferença entre o Oriente, né, onde existe, por exemplo, as figuras dos sacerdotes, dos gurus, onde a pessoa tem que se submeter a tudo o que o guru diz, né? O que existe no Oriente Médio, qual é a diferença do Oriente Médio, o Oriente e o Ocidente, por que nós somos como nós somos, né? Tudo isso se baseou principalmente nas tragédias gregas. Isso mudou quem nós somos. Então, ao assistir a essa peça, Édipo Rei, que vai estar, eu selecionei uma peça no YouTube, né? Só que tem um pequeno detalhe, né? Infelizmente no Brasil as coisas sempre são difíceis, né? Então a linguagem dessa peça não é uma linguagem fácil, né? Eles trocam muitas vezes a posição do sujeito pelo substantivo, né? E criam algumas coisas elaboradas. Então, se você não está acostumado a ouvir esse tipo de coisa, você vai dormir na peça, né?
Não deveria ter sido feito, porque no original não existe essa tensão. A intenção é discutir um problema, né? E qual é o problema? É que as pessoas muitas vezes são manipuladas pelo grupo à sua volta. E isso a leva a uma situação de desespero. A pessoa acha que está tudo bem e quando se dá por si, se vê numa situação sem saída, uma cilada. Então essa é a cilada de Édipo quando rei, que nós vamos ver agora. Então tem no comentário, né, o link da peça no YouTube, e eu peço para vocês assistirem os 2 primeiros atos dessa peça, né, até 21 minutos e 45 segundos, né, que termina o segundo ato, e aí eu vou falar uma coisinha a mais para vocês, né, para motivar vocês e dar uma quebra, né, porque senão, se vocês assistirem essa peça, que é uma peça de 1 hora, toda sem parar, sem dar uma quebrinha, né, uma interrupção, um tempinho para tomar um refrigerante, comer uma coisinha, você vai ficar cansado, né? Vai adormecer. E não é o interesse. O interesse é a gente experimentar, a gente entender quem nós somos, qual é a nossa sociedade, por que nós somos como nós somos, e como o Oriente é como é, o Oriente Médio é como é, e como a África é como é, né? Então esse é o interesse do curso, é o interesse da gente se aprofundar em coisas que são de interesse, né? Coisas que motivam as pessoas nos dias de hoje. E como eu já te falei, as peças gregas são a base de todo o Game of Thrones. Então, a princípio, então, vocês acessam o link, assistem a primeira parte, agora da peça é Édipo Rei, e depois assistem novamente a segunda parte desses vídeos que eu estou expondo para vocês, né? Sobre a peça. E depois a gente vai assistir mais um pedacinho, mais um ato da peça, e depois vem um outro comentário, e aí a gente finaliza com mais informações sobre o círculo do livro, e vamos fazer então um simpósio virtual, ou seja, eu vou propor um tema, eu vou falar sobre esse tema, aí se você quiser, você põe nos comentários o link do seu vídeo e você fala também sobre o tema, e a gente cria então essa experiência republicana, essa experiência de quem nós somos no Ocidente, que difere de todas as outras civilizações, e por que nós somos o que somos. Experimentar isso é indispensável. Então essa é a experiência que a gente se propõe a fazer hoje, tá bom? Então, boa sorte e assiste então os 2 primeiros atos até 21 minutos e 45 segundos. Tchau.